Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Como é que um mesmo Deus pode ser, ao mesmo tempo, um Salvador cheio de amor e um juiz totalmente justo? Essa é uma das ideias mais profundas e, vamos dizer, intrigantes da Bíblia. Hoje, a gente vai mergulhar nisso para entender como esses dois lados não se anulam, mas na verdade se completam, formando um retrato completo do caráter de Deus. E a questão que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Como a gente concilia um amor que quer salvar todo mundo com uma justiça que, bem, precisa lidar com o mal? Essa aparente contradição é o que gera muitas dúvidas, e é bem aí que a gente vai focar para tentar desvendar isso juntos. Pois é. Muitas vezes a gente acaba criando uma visão de Deus que é meio unilateral, sabe? Ou a gente foca só no amor, ou só na justiça, mas a verdade que a Bíblia mostra é uma figura muito mais completa, onde a bondade e a severidade não só existem juntas, mas estão em uma harmonia perfeita. E olha que interessante, o apóstolo Paulo parece que nos dá a chave para entender esse equilíbrio. Ele não fala para escolher um lado, mas sim para considerar os dois. Essa passagem vai ser tipo a nossa bússola para navegar por esse tema. E se a gente parar para pensar, a coisa fica bem clara. Um Deus que é só amor, sem justiça, se torna permissivo, né? Indiferente ao que está errado. Por outro lado, um Deus que é só justiça, sem amor, seria um tirano. Mas o Deus que a Bíblia nos apresenta é perfeito nas duas coisas. Então, vamos começar pelo primeiro lado dessa equação, a bondade de Deus. É a face do seu coração compassivo, sabe? O seu desejo de salvar e a sua misericórdia que alcança toda a criação. E essa bondade de Deus não é algo abstrato, distante, não. A gente vê ela em coisas que, muitas vezes, nem paramos para pensar. O simples fato de estarmos respirando, a beleza de um pôr do sol, o alimento que a gente tem. Tudo isso, no fundo, é um reflexo da paciência divina, que está sempre oferecendo chances para todo mundo mudar de rota. E essa fala de Jesus ilustra isso de um jeito brilhante. As bênçãos mais básicas da vida, como o sol e a chuva, não são só para alguns escolhidos. A misericórdia de Deus, na sua forma mais fundamental, chega para todo mundo, não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Ok, agora a gente precisa virar a moeda e olhar para a face da severidade. E aqui é muito importante entender uma coisa. Essa severidade não é algo arbitrário, não é crueldade. Pelo contrário, ela é a consequência, a resposta justa e inevitável quando a bondade dele é rejeitada sem parar. E aqui está o pulo do gato. O juízo não é a primeira atitude de Deus, mas sim a resposta final a uma escolha humana. É o que acontece quando todas as ofertas de graça, de paciência, de amor são ignoradas e desprezadas de forma contínua. A história do dilúvio, lá nos tempos de Noé, é um exemplo histórico muito forte disso. Não foi uma coisa que aconteceu do nada. Houve um período longo de avisos, um convite para mudar. A consequência, por mais drástica que tenha sido, só veio depois que a chance de arrependimento foi totalmente ignorada. Essa referência bíblica só reforça a ideia, sabe? O juízo com a água foi uma consequência direta da escolha de uma geração inteira de virar as costas para o chamado divino. A severidade foi a resposta inevitável à rejeição da bondade. E agora a gente chega no ponto alto da nossa análise. Se a bondade e a severidade parecem ser opostos, a cruz de Cristo é o ponto exato onde eles se encontram numa harmonia perfeita, impressionante. Pensa um pouco nisso. Como é que dá para satisfazer a exigência da justiça contra o pecado sem destruir a humanidade, que é justamente o alvo do amor de Deus? Onde é que se encontra uma solução para esse dilema? A resposta é simples, direta, mas com uma profundidade enorme. Na cruz. É ali que esse paradoxo se resolve de uma vez por todas. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos quebrar isso em partes para a gente entender. Primeiro, a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Não dá para simplesmente varrer para debaixo do tapete. Segundo, o amor de Deus pela gente oferece a solução, um sacrifício perfeito. Então, na cruz, Jesus recebe a punição que a justiça pedia e, por causa disso, o amor pôde oferecer o perdão. A justiça foi cumprida e o amor foi levado ao máximo. Com a obra da cruz já completa, a responsabilidade meio que muda de lado. A escolha de cada pessoa passa a ser o que define qual face de Deus ela vai experimentar, a da bondade que salva ou a da severidade que julga. É aí que entra o tal do livre-arbítrio. É um presente incrível, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade gigante. A bondade de Deus chama, convida, espera, mas a sua justiça responde quando esse chamado é rejeitado em definitivo.
Deus não arromba a porta, mas também não impede as consequências de uma vida inteira de costas para Ele. O próprio Cristo deixou esses dois caminhos bem claros, sem rodeios. A fé na obra dele leva à salvação, a descrença, à condenação. A escolha de cada um tem uma consequência que dura para sempre. E o ponto final é este: a oferta da salvação é universal, é para todo mundo, só que a sua aplicação é individual, depende da aceitação de cada um. É um convite, não uma imposição. E a gente termina com essa reflexão. Entender que Deus é tanto salvador quanto juiz nos coloca diante da escolha mais séria que existe. A mensagem da Bíblia não é sobre um Deus de amor que ignora a justiça, nem sobre um juiz que esquece o amor. Ela apresenta um equilíbrio perfeito e dá a entender que a forma como cada um de nós responde a esse equilíbrio hoje define o nosso destino eterno.